A próxima apresentação tem o nome de Gamificação de Políticas Públicas, Oportunidades e Limites, e será mostrada por Paulo Guerra, gerente para a gestão pública da Fundação Dom Cabral, e vai mostrar possibilidades de solução de problemas públicos com estratégias de gamificação para engajamento dos cidadãos, motivação e mudança de percepção da realidade. Seja bem-vindo ao palco holofote, Paulo. Muito obrigado, Juliana. Prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre jogos ou sobre gamificação. Bom, começando do início, eu gosto de jogar desde que eu era muito pequeno. Imagino que a gente tenha isso em comum. Ainda bem pequenininho, eu jogava com os meus irmãos, ainda na rua, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma aplicação ainda em jogos eletrônicos. Depois, um pouco mais velho, a gente começou a brincar com Atari. Não sei quem de vocês teve acesso a essa peça de museu atualmente. E em seguida, fomos então para os computadores. Hoje ainda, já aos 40 anos de idade, eu continuo jogando e sou um viciado em jogar. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é essa: quem aqui joga pelo menos uma vez por semana? A boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Segundo o NPD Group, 82% dos brasileiros jogam pelo menos uma vez por semana. E esses brasileiros gastam, em média, 15 horas por semana jogando. E por que isso acontece? Existem duas razões que são relativamente óbvias. A primeira é que jogar é divertido e que o jogo, de alguma forma, desafia a gente. Mas tem outras duas razões que não são tão diretas nem tão óbvias. E essas duas razões são: a primeira, a sensação de pertencimento. Ou seja, os jogos são criados de tal maneira a ambientar a pessoa no centro. Elas se sentem parte daquela história que elas estão jogando naquele momento. E por estarem no centro, elas têm a percepção de que elas são os protagonistas da própria história. Essa percepção gera, então, a sensação de pertencimento. O segundo elemento, ou o quarto elemento, mas o segundo não tão óbvio, é a percepção de sucesso. Essa percepção de sucesso vem da maneira como os jogos são estruturados, em níveis de dificuldade crescentes, e que fazem com que a gente tenha sucessos, microsucessos durante o processo, à medida que a gente vai se desenvolvendo. Esses microsucessos criam na gente a sensação de que estamos no caminho correto e, portanto, a percepção de que estamos no caminho para atingir o sucesso. Mas o que isso tem a ver com política pública? Nós, enquanto servidores públicos, e eu não sou mais servidor público, porque hoje eu estou na Fundação Dom Cabral, mas eu já fui durante muito tempo, e dizem que o serviço público é como uma cachaça, depois que você experimenta, você não larga mais. Então, vivendo um pouco dessa cachaça, a gente tem normalmente várias razões para a gente não conseguir gerar o valor público que a gente espera. Eu trouxe 3 principais. A primeira é a lacuna de competências. A lacuna de competências nada mais é do que a diferença entre as competências necessárias para atingir um determinado sucesso e as competências disponíveis no momento da ação para que essa ação seja executada. O segundo elemento é a mecanização e alienação do trabalho. E o terceiro, a falta de foco no cidadão. A consequência comum desses 3 elementos é uma alocação subótima de recursos públicos. E essa alocação subótima vem da dificuldade de se gerar valor público. Mas o que a gamificação tem a ver com isso? Bom, a gamificação utiliza mecanismos de jogos
para fazer com que as pessoas tenham um maior engajamento nos seus processos, o processo que a gente estiver discutindo, e a partir dessa gamificação, desses processos, desses mecanismos, a gente consegue 3 grandes características. A primeira, a gente consegue desenvolver habilidades. A segunda, a gente consegue alterar comportamentos. E a terceira, a gente consegue impulsionar produtividade. Tem uma pesquisa da Universidade de Amsterdã e de um instituto sueco que demonstra que uma criança exposta a jogos 1 hora por dia, durante 2 anos, consegue obter 2,5 pontos a mais em testes de memória, leitura e vocabulário. Essa mesma pesquisa demonstra alterações significativas em termos de comportamento das crianças. Elas passam a ter maior capacidade de foco, maior capacidade de atenção, uma melhor percepção do outro, portanto, desenvolvimento de empatia, autocontrole e um desenvolvimento da capacidade de aprender novas habilidades. Uma outra pesquisa do Research in Markets demonstra que a gamificação teve um impacto de 90% na produtividade das equipes, fazendo com que as pessoas da equipe tivessem 86% mais conhecimento sobre as metas de grupo do que aquelas situações em que a gamificação não era utilizada. O que esses 3 elementos em comum geram é a motivação. E a motivação é um dos elementos fundamentais para a melhoria de performance. Comparando um pouco a nossa realidade e tentando entender por que o mundo atual não permite ou dificulta o processo de engajamento e por que os mecanismos de jogos tendem a fazer com que esses processos sejam mais frutíferos. Vivemos numa sociedade que preza pelo individualismo. O individualismo nada mais é do que o culto à satisfação dos próprios desejos. Essa satisfação dos próprios desejos gera um processo de indiferença para com o outro. Esse processo de indiferença faz com que os mecanismos biológicos de socialização que todos nós, seres humanos, tenham, entrem em conflito com os limites impostos pelos mecanismos individualistas. Essa dissociação entre as nossas características biológicas e as nossas características sociais fazem com que a gente tenha uma apatia. Essa apatia gera um vazio interior normalmente sentido. E esse vazio interior faz com que as pessoas percam o interesse. Cria o desinteresse, cria a depressão e muitas vezes a desistência. A desistência daqueles sonhos que a gente considera que são muito difíceis de serem alcançados. Mas e os jogos? Os jogos trabalham no sentido oposto. A maioria esmagadora dos jogos existentes trabalha o espírito de equipe. Faz com que a gente busque o trabalho em equipe. O trabalho em equipe gera uma relação produtiva entre a lógica de cooperação dentro do time e a lógica de competição com seus oponentes. A combinação entre cooperação e competição faz com que a gente se motive. Essa motivação gera entusiasmo, e esse entusiasmo faz com que a gente tenha habilidade para lidar com os problemas que surgem em qualquer percurso de desenvolvimento. E, portanto, dessa forma, ela desenvolve a persistência. Essas 4 grandes competências, trabalho em equipe, cooperação, entusiasmo e persistência, são fundamentais no processo de gamificação. São elas que vão conseguir fazer com que os comportamentos e as habilidades, os comportamentos sejam alterados e as habilidades sejam desenvolvidas. Mas para que essas competências sejam construídas, a gente precisa separar 2 coisas muito diferentes. Uma coisa são os mecanismos de jogos. Quais são esses mecanismos? O despertar da curiosidade, o fomento a um processo de cooperação interligado com um processo de competição, a busca pelo desenvolvimento contínuo, o feedback permanente, o interesse em vencer desafios e a noção precisa de qual é o propósito e de qual é o mecanismo que se entende como sucesso.
Os componentes de jogos são outra coisa. Eles são aqueles elementos que se cria para que esses mecanismos possam ser ativados. Eles são partes do jogo, mas eles não são a condição necessária para que a gente atinja ou ative os mecanismos de envolvimento emocional. Isso é muito importante, porque normalmente quando a gente vê processos de gamificação, a gente vê as pessoas focadas nos componentes. Eu tenho que criar um ranking. Eu tenho que dar premiação. Eu tenho que... Não é isso que interessa. O que interessa é como você vai envolver as pessoas emocionalmente para que elas tenham a condição de gerar o resultado que se espera. Saindo um pouco dessa teoria toda, indo um pouco para o caso concreto. Afinal de contas, a gente está aqui para entender e para ver experiências. Mas eu queria que a gente levasse para esse segundo momento da apresentação a ideia de que todos somos curiosos. E que é essa curiosidade que faz com que a gente trace caminhos até então não traçados. Gamificação na saúde. Provavelmente a maioria de nós conhece aqui a experiência dos Doutores da Alegria. Um grupo de voluntários palhaços que frequentam as alas hospitalares, levando um pouco de alegria, história, música para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade na saúde. Existe uma pesquisa que é realizada entre profissionais de saúde, em que mais de 85% desses profissionais disseram que ao deixar as alas do hospital, é perceptível, é notável a diferença clínica dos pacientes. Agora eu quero contar para vocês uma outra história, muito desenvolvida pela Fiocruz, no Brasil. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma criança doente, ela tem que entrar numa sala para fazer um exame de imagem. Aí ela entra naquele ambiente, é um ambiente totalmente branco, é um ambiente que tem uma máquina que ela não tem a menor ideia do que faz. Ela vai ter que ser inserida dentro dessa máquina e ela percebe que essa máquina faz uma série de barulhos muito estranhos. Qual a chance dessa criança ficar quieta? Qual a chance dessa criança se comportar de uma maneira que permita que o exame seja feito de maneira adequada? Muito baixa. Isso faz com que os tempos de equipamentos que são extremamente caros, de utilização desses equipamentos, se dilate muito. Aí a Fiocruz falou o seguinte: não, eu vou criar uma história. Eu vou fazer com que essa criança entre num ambiente em que está todo pintado no contexto, no cenário de uma história. Eu vou contar para essa criança essa história. E agora ela será a protagonista dessa história. Ela será o grande herói. Só que ela vai ter que entrar no túnel, e o túnel é o equipamento de ressonância magnética, o tomógrafo e assim por diante. O que é que isso gerou de resultado para a administração pública? Agilidade no encaminhamento e na realização dos exames. Redução no tempo de exposição das crianças à radiação. E aqui tem um ponto muito importante. Crianças são muito mais sensíveis à radiação do que adultos. Portanto, uma maior exposição à radiação é muito mais danosa para a criança do que é para um adulto. E o principal, a melhoria de bem-estar dos pacientes. Existem uma dezena de casos de gamificação na saúde. Trouxe 2 só para a gente não se alongar demais. Educação, o setor pioneiro em gamificação no mundo inteiro. Você tem milhares de casos. Trouxe 2. E trouxe esses 2 por uma razão. São conhecimentos, é o desenvolvimento de conhecimentos que ainda fogem muito do nosso currículo da educação tradicional. Primeiro, Tindim. É um aplicativo, é um jogo que ensina educação financeira e vivência para jovens. Segundo, robótica espacial. Um jogo que ensina robótica, eletrônica básica e cultura make para jovens. Tudo sem utilizar equipamentos de hardware. Todos os equipamentos foram simulados, foram criados dentro de um ambiente virtual. Segurança. É possível gamificar a segurança? Segurança pública? Sim, é possível gamificar a segurança pública. A Secretaria de Segurança de Rondônia
criou um simulador para desenvolver nos policiais a capacidade de lidar com momentos complexos de alto risco da melhor maneira possível. Na segurança existe uma característica muito interessante, porque a tendência é que se crie uma maneira especial de gamificação, se utilize uma maneira especial de gamificação, que são os simuladores. O Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, a Aeronáutica Brasileira tem uma série de simuladores que buscam diminuir os custos de treinamento em equipamentos de alto custo, helicópteros, aviões, obuseiros e coisas do tipo. E por fim, na mobilidade urbana, existem dois exemplos muito interessantes de Estocolmo. O primeiro, a loteria do radar. A gente no Brasil fala muito que radar só serve para encher o dinheiro o bolso de dinheiro do governante. O que eles fizeram lá na Suécia? Eles colocaram um radar e todos os carros que passam por esse radar têm sua placa registrada. Aqueles que passam abaixo da velocidade participam de um sorteio de tempos em tempos. E esse sorteio é financiado pelas multas das pessoas que passaram acima do limite de velocidade. Então ninguém pode dizer que as multas serviram para enriquecer o governante. E o último exemplo que eu tenho, que é a escada piano em uma estação de Estocolmo, em que eles perceberam que as pessoas não passavam pela escada, só utilizavam a escada rolante, isso aumentava substantivamente os custos de manutenção da escada rolante, e eles decidiram criar um piano nas escadas, de tal maneira que quando as pessoas pisassem nas teclas do piano, ele fizesse barulho. Nem tudo são flores. Como eu disse anteriormente, não se pode confundir os mecanismos da gamificação com os seus componentes. É fundamental que a gente pense sempre no envolvimento emocional do nosso jogador cidadão. Talvez esteja na hora de pensarmos, de começarmos a brincar com aquilo que de fato é sério. Muito obrigado.